Pô, eu saí de casa pra a sessão de terapia aqui. Cara, você é cobrado por aquilo. Função gerencial, 80% atividades gerenciais. Pô, é desafiador tu construir, treinar esse time, fazer esse time trabalhar. A gente tem que parar de perceber CTO como a linha de chegada da carreira do dev. Acho que é só isso. Bora para mais um Tech Solvers Podcast. Esse é mais um daqueles episódios ajudando um telespectador. Cara, você se inspirou no seu Silvio, né? Só pode ter sido. Quem é que lê, né? O ratinho que lê carta do... Cara, acho que o Luciano dos Huck também é normal, cara, Não, normal. você é um baita sacanagem. Espero que você não faça o que ele faz com o pessoal. Por favor, não faça isso. Vamos então para a nossa carta do dia, que a gente vai... Eu gostaria, quem quiser enviar que aí vai ter que dar o endereço, Telegrama, né? Pra alguém enviar não, uma não. carta. Chegar a carta lá em casa, Não não vou faz mandar isso. o teu endereço, eu vou Não, botar na pelo descrição amor de do Deus. vídeo aqui. Então, para nossa carta de hoje aqui, que sempre mandem um título, tá, pessoal? O título é Ser promovido a CTO foi a pior coisa que me aconteceu. Coitado. O cara não tá com a terapia em dia de jeito nenhum. Sim. Assim. Meu Deus do céu. Opa, sou CTO e cofundador de uma startup scale-up, um SaaS B2B. Era dev sênior em uma consultoria quando um amigo me chamou para cofundar a empresa. Ele tinha a ideia e conhecia o mercado. Me ofereceu o clássico vesting para ser o sócio de tech. Topei. Os 2 primeiros anos foram focados em achar PMF e construir, que é o Product Market Fit, para quem não é do mundo startupeiro, e construir a base desse produto. Tudo do jeito... fiz tudo do jeito que eu acho que tem que ser. Código limpo, arquitetura sólida, qualidade nos detalhes. Aí escalou, levantamos uma rodada. Hoje somos 30 pessoas em tecnologia e produto. Virei CTO no organograma e perdi a mão do código. Passo o dia em reunião sobre roadmap, RH, CS, fazendo reportes. São várias conversas que não tem nada a ver com tech. Hoje minha vida mudou muito em relação ao início da empresa. Agora tenho que lidar principalmente com bug em produção, entrega atrasada, CEO cobrando um planejamento orçamentário que eu não consigo conectar de verdade com o que os times estão fazendo. Quando ele pergunta por que atrasou, eu não sei o que responder. Fiquei longe demais do código para dar uma resposta técnica e perto de menos do negócio para dar uma resposta executiva. Isso aqui é boa. Simplesmente parece que em tech estamos sempre atrasados ou entregando a coisa errada. Não consigo me sentir seguro sobre o que está sendo priorizado. Aí eu travo. Agora vem o que a gente tem que ajudar aqui. Pô, a gente vai ter que fazer uma pós-psicologia aqui. Isso é só... aí eu travo, tá? Vamos lá. Eu travo. Isso que eu tô passando é só dor do crescimento ou eu não sou para esse cargo? Como volta ou não sirvo para esse cargo? Como volto a gerar valor sem voltar a ser dev? Recuar para um cargo técnico é maturidade ou fracasso? Mas que dramático, meu Deus do céu. Pô, eu saí de casa pra a sessão de terapia aqui. Meu amigo CTO, o teu problema não é só o seu problema. Como é que o pessoal tá falando? Nenhuma experiência individual, né? Que é o grande meme do momento. Eu gosto do outro, que a gente nunca sabe o que passa na casa de alguém. E aí... Mas vamos lá. Parece, quando o cara tá nessa situação, né? Quando você tá na sua redoma, no teu time ali, 30, 40 pessoas, que só você tá tendo esse problema, mas se você conversar com meia dúzia de pessoas do ecossistema, esse é o caso de transição de responsabilidades mais comum que a gente é exposto no mundo de tecnologia. O caso de problema de transição da função mais clássico. Só um asterisco, assim, nas corporações, isso normalmente vai acontecer quando a pessoa faz aquele salto ali para coordenador de TI ou eventualmente dá o salto para gerente de TI. Acaba tendo uma certa proporcionalidade e desafios parecidos, mas eu vou focar aqui no contexto do nosso amigo CTO de startup. É bem esse caso clássico, né? Um amigo que conhece muito sobre o negócio, saiu, ele era dev senior ou tech lead, e aí de repente vira CTO. E as responsabilidades
e as habilidades que são demandadas do dia para a noite, de uma pessoa que faz essa transição, elas mudam completamente. Esse é um paradigma já conhecido. Você era muito cobrado pela tua entrega técnica até um determinado momento. Foi isso que te alavancou para ter destaque, Aham. mas aquilo que te fazia entregar e ser excepcional na tua função técnica não vai te salvar quando você vai para uma função estratégica e gerencial. Muito pelo contrário. É uma coisa que vai fazer você parecer um completo idiota se não for bem apresentado. Porque a tua única resposta para tudo é código. Sim. É código. E no momento em que você está se posicionando ou construindo a tua carreira de CTO, se você não entende que tudo isso que você falou, reuniões, planejamento estratégico, orçamento, que tudo isso é tecnologia, você está fazendo um desfavor para si mesmo. Ter essa percepção de que aquilo ali não é trabalho, não é tecnologia e tudo mais, cara, é um desfavor. Como CTO, vamos só fazer os paradigmas, né? Como Dev Senior / Tech Lead, a tua principal função é realmente a entrega técnica. E eu sei que tem lugares que o Tech Lead tem um papel já gerencial, mas estou assumindo aqui o Tech Lead Sim. que está com a mão no código, que ainda 80% do que ele faz é codar. Quando você assume um cargo de gestão estratégica, como CTO, mesmo que o teu time seja um time relativamente pequeno, startup aí com 30 pessoas, provavelmente tem, cara, um time de no máximo 10 devs, se for isso tudo. Mas você precisa estar ao lado do seu CEO, porque você está sendo convidado para reunião com o investidor. O VC que colocou grana em vocês lá está pedindo para você fazer diligência técnica, você nunca soube nem o que caralhos que é isso. Aí Sim. te mandaram uma planilha com 100 perguntas pedindo para você responder, e aí tá te perguntando lá como é que você resolve coisas de cibersegurança que absolutamente Tem nunca ISO passaram. 27001. Isso é assim, cara, eu tô preocupado com, cara, o PR que eu tava revisando aqui do Dev Júnior, né? Sim. Então, assim, o paradigma muda completamente. Então, função técnica, 80% código, eventualmente, é, cara, você é cobrado por aquilo. Função gerencial, 80% atividades gerenciais. Se você for um CTO do startup, é importante, inclusive, que você ainda tenha o 20% técnico e profundidade de código. Eu, particularmente, advogo que o CTO do startup nunca perca a mão Uhum. de, claro, a cada ciclo, sprint, seja lá o que for que isso significa para você, é importante que tenha um commit ou um code review seu lá dentro. Uhum. Por dois motivos. Cumpre uma função da tua relação com o teu time, para você continuar sendo percebido como autoridade técnica, ter conhecimento e tudo mais, saber o que está acontecendo. E uma outra função é para conseguir ter essa capacidade de reporte do que está acontecendo. É realmente para não perder a mão, Sim. tecnicamente, tá? Então, é uma função para um time e outra função para você e para a empresa. Só que as tuas principais responsabilidades agora, elas têm a ver com gestão da capacidade do teu time, que aí vai passar por formar pessoas, preparar pessoas, contratar e demitir rápido. Vai passar por gestão dos stakeholders, né? Então, o teu VC que está te cobrando, o teu CEO que tem expectativa, o time comercial de CS. Então, assim, dar respaldo, deixar todo mundo entender. Você é a cola entre o time de tecnologia e o resto da empresa. E, eventualmente, até o resto do mercado, né? E a outra coisa é que você também é responsável por definir os padrões de tecnologia, os processos da empresa. Como que Sim. a revisão de código acontece, como que a adoção de IA vai acontecer, como que eu planejo um roadmap. E não tem nada errado em reconhecer que nesse grupo de gestão, estratégia e tecnologia, você não tem conhecimento. Absolutamente. Eventualmente, para se comunicar com pessoas, pode ser que você tenha alguma habilidade. Normalmente, pessoas que vêm de tecnologia não são as melhores pessoas do ponto de vista de comunicação. A gente tem que reconhecer que essa é uma habilidade a ser trabalhada, assim como qualquer outra. Você passou Uhum. anos codando e você ficou bom de código porque você passou anos fazendo. Mas se você estava de fone de ouvido, de cabeça baixa, de capuz sentado no Sim. escritório, talvez a habilidade de comunicação não tenha sido a mais bem desenvolvida. Então, pô, na dimensão comunicação, gestão de stakeholders, você vai ter que trabalhar. E na dimensão gestão, estratégia e tecnologia, você vai ter que trabalhar. Aí a gente pode entrar nos detalhes desses dois agrupamentos de problemas e soluções e como é que a pessoa pode se preparar. Mas assumir que você tem todas as habilidades para cumprir a função de CTO, cara, é a fórmula do insucesso. Sim, sim. Esse é um, cara, esse primeiro parágrafo que ele fala de, cofundou a empresa com um amigo, ele era esse dev já mais sênior. É uma situação muito desafiadora
que geralmente a maioria dessas empresas elas dão errado, né? Tipo, não sai do papel, então o cara não tem essa dor. Mas quando a empresa cresce, é, é uma situação difícil porque ele precisa virar um diretor, sendo que ele nunca foi um diretor e ele não tem uma carreira que foi construída para ser um diretor. Exato. Ele não ficou 10 anos mesmo que seja circulando entre corpos, mas ele não ficou tipo passando para coordenador, para gerente, ele foi, se de repente a empresa cresce, ele precisa ser um diretor. Ele não tem tempo para parar e estudar, porque ele está resolvendo um incidente em produção. Sim. E aí, tipo, como ele se transforma em um diretor é a parte mais desafiadora, realmente, de, tipo, como acelerar esse desenvolvimento dele. Que é uma dor que, tipo, a gente vê. Não quero que o nosso amigo CTO aqui seja convidado a se retirar, Mas, pô, cara. mas eu vejo, tipo, muita. É nesse momento que geralmente o melhor tinha sido não chamar ele de CTO e chamar ele de head de tech e E contratar um dá CTO. espaço pro cara. Porque aí tu permite que esse cara se desenvolva realmente, assim, eu acho que, como ele fala no final, né, tô falando disso porque ele fala no final de recuar para um cargo técnico é maturidade ou fracasso, tipo, eu diria que, como tu falou, admitir e aceitar que, cara, eu sou muito bom tecnicamente, porque ele cita coisas boas tecnicamente. Eu sou, tecnicamente falando, né? Eu sou muito bom tecnicamente, eu consigo garantir escala, resiliência, segurança para esse produto que a gente está construindo, mas a camada estratégica eu preciso de ajuda. Sim. E aí é melhor, com o que ele fala, né, que o CTO tá cobrando ele, é melhor, o CEO tá cobrando ele, é melhor ter isso muito claro e conversado do que tentar resolver de uma maneira que ele vai inventar um jeito ou vai gerar um conflito desnecessário, tipo, aceitar que realmente existe, tipo, existe esse cargo, Sim. diretor da tecnologia, Sim. e ele tem funções que não tem nada a ver com ser um dev Deve sênior. ser, né? Sim, perfeitamente. E como eu disse, assim, começa pelo reconhecimento da mudança de função e na ausência, ou pelo menos no gap de habilidades que existem. E aí, assumindo que essa pessoa era muito boa tecnicamente, a gente já pode tirar esse problema da frente. Então, se Uhum. a gente falar assim, cara, o agrupamento das funções de CTO, eles tem três problemas. A pessoa tem que ser técnica. Pô, o cara já é técnico. A pessoa tem que ter uma comunicação sólida para todas as contrapartes que ela tiver, os famosos stakeholders. Então, todo mundo que está envolvido e que precisa de alguma maneira saber o que está acontecendo em tecnologia precisa receber uma comunicação. Quais são as Sim. habilidades dessa caixinha de comunicação e gestão de stakeholders? Cara, o cara precisa saber fazer uma apresentação de PowerPoint. Eventualmente, tem coisas que o cara vai ter que montar um documento, É uma saber planilha. reportar o que está É, acontecendo. e aí eu não vou nem me prender tanto ao formato, mas você precisa conseguir produzir documentações, e-mails, ativos, assim, peças que te permitam comunicar aquilo que está acontecendo, né? Você reportar as coisas que estão acontecendo na companhia. E você precisa ter uma certa articulação para comunicação mesmo. Aí, assim, tanto oratória quanto jogo de cintura. E as duas coisas você tem que ter exposição às situações onde você precisa. É ir para frente fazer uma apresentação, é defender o orçamento, é ter que apresentar argumentos com o seu CEO para você poder fazer uma contratação de alguém que você tem um gap lá no teu time, é acompanhar o teu CEO numa convenção, num evento, onde o teu VC, o teu investidor vai estar lá presente, e você vai ser desafiado tecnicamente por que o teu produto é diferenciado, por que tem resiliência, isso e aquilo, e se preparar para essas situações. Também tem mecanismos para se desenvolver. Você consegue desenvolver oratória, Uhum. comunicação, capacidade de reportar. Cara, estudar comunicação também é um negócio super válido e necessário. As pessoas ignoram muito isso, porque grandes oradores e comunicadores fazem parecer fácil a comunicação, o que faz com que várias pessoas olhem para aquilo e falem, não, pô, o fulano é natural. Não, tem um baita esforço desempenhado em se preparar para ter uma boa comunicação. Então, acho que o segundo agrupamento tem a ver com essas habilidades que te permitem fazer uma boa gestão de stakeholders ali. O terceiro agrupamento tem a ver com gestão estratégica de tecnologia. Então, entender quais são os métodos, frameworks, correr atrás de referências mesmo. Uhum. Cara, quem são tuas referências técnicas de método de gestão de tecnologia? Cara, quais são os frameworks? É para estudar agilidade, mesmo que seja para dizer que você não quer usar, mas assim, quais são os padrões da nossa indústria? Quais são as referências? É estudar muito cases de empresas nas quais você espelha. E aí, para mim, nesse lugar de gestão estratégica de tecnologia,
talvez os CTOs falem um pouco, mas isso mais recentemente está um pouco mais difundido, tem maneira de se formar mesmo, de estudar, de correr atrás de um curso, uma mentoria, uma comunidade, alguma coisa que supra esse lugar um pouco mais formal de se preparar para ser um bom CTO. Eu sempre brinco que eu tive sorte de ter a carreira técnica dentro da consultoria, Uhum. porque o meu ambiente me deu a formação para sempre estar exposto ao lado de gestão de negócio e tecnologia, enquanto eu fazia as coisas de tech. Mas essa não é a carreira mais comum. O mais comum é que as pessoas tenham uma carreira estritamente técnica e só depois sejam expostas ao lado gerencial. Então vai existir um gap. E esse gap demanda estudo, formação, preparação, mentoria. Encontre bons mentores. Isso é absolutamente fundamental. As pessoas com quem eu interagi, que já tinham passado por essa experiência, talvez foram as pessoas com que eu mais aprendi. Nada melhor do que aprender com os erros dos outros. Sim. E aí, caminhando um pouco para a resposta da pergunta que ele faz, né, dar um passo atrás, que é considerado um passo atrás, né, voltar para uma função mais técnica e reconhecer isso é uma falha, cara, eu consigo pensar em 2 cenários possíveis, dado o contexto da empresa. Aí eu não posso olhar só para o contexto do indivíduo. Cara, Uhum. como CTO, idealmente, se você tem a clareza de que você quer continuar como CTO e não ser cobrado pela tua entrega técnica, você precisa se preparar para ser. Então, não faria tanto sentido voltar para uma função técnica. Mas o contexto da resposta aqui precisa levar em conta o indivíduo e a empresa. E, normalmente, essa empresa não vai ter tempo hábil, dado que ela acabou de receber investimento e ela é uma empresa de hipercrescimento, né? Se for uma startup que recebeu uma série de investimento, normalmente ela não tem tempo para permitir que esse cara se forme. Uhum. Então, cara, feliz ou infelizmente, a resposta mais comum é nessa experiência, você tem que abdicar da posição de CTO, sentar e conversar, endereçar tipo, o problema junto com o seu CEO e falar, cara, eu entendo que desses 3 agrupamentos aqui, né, técnico, comunicação, gestão de stakeholders, gestão de estratégia e tecnologia, eu talvez não tenha os 3. Então, a gente precisa procurar alguém para cumprir essa função. E aí tem 2 respostas mais comuns que são, traz alguém do mercado, ocupa essa cadeira, porque a empresa precisa disso agora, não é para daqui a 6 meses, não é para daqui a 12 meses. E existe um outro cenário onde a empresa tem um pouco de respiro e esse cara já estava mais consciente desse problema, que eventualmente você usa a empresa para ajudar a resolver o problema do indivíduo para que ele possa ocupar essa cadeira o mais rápido possível. A gente lida muito com essa situação. É aí que entram as posições de advisory, Uhum. CTO fracional, da gente se posicionar como um par, às vezes, dessa pessoa. E aí você traz alguém que já fez essa jornada, que pode ser esse CTO fracional, um CTO, cara, que tem mais casca, que já passou por essa experiência. Você traz alguém que já teve experiência, coloca essa pessoa de par e acelera a transição Sim. desse CTO. Então, no cenário em que a gente endereça esse problema aqui, cara, normalmente são esses 2 cenários mais comuns. Naturalmente que existe o cenário mais catastrófico, que é, cara, ninguém se entende, ninguém endereça o problema, o cara não reconhece que ele não tem a cadeira e a gente sabe que isso acaba ocasionando uma demissão, no cara ser desligado, ser retirado do cargo, que É. infelizmente acaba acontecendo quando ele não reconhece que esse Sim. problema existe. O que eu diria aqui pro nosso amigo é que ele pergunta, né, de tipo, isso é dor de crescimento ou eu não sirvo para esse cargo? Pode ser as duas As 2 coisas. coisas. Tipo, dor de crescimento com certeza é, e se tu serve ou não vai depender de como tu vai lidar com esse problema agora e principalmente de tipo, cara, essa dor, ela é resolvida de pode ser resolvida de várias formas, mas passa muito por tu estabelecer, a gente falou disso em um outro episódio até, estabelecer um modelo de trabalho realmente. Existem modelos de gestão de esteira de desenvolvimento, de time de tecnologia, a gente pode, tipo, botar o nível que for. Existe uma forma que já é validada no mercado, que é uma boa forma de tocar esses times. Tu não precisa bater cabeça de, tipo, tentar achar a melhor forma que tu vai funcionar e, tipo, o que que eu deveria saber como se teu problema fosse muito individual. Cara, primeiro vamos tentar entender como o mercado resolve e sempre, a gente sempre fala disso, conectando com a tua realidade, não é simplesmente implementar um modelo, mas é entender como os benchmarks fazem e trazer isso para a tua realidade e implementar, tendo bons, porque a gente fala muito de entrega e de atraso, ele cita ali, mas tipo,
o que o CEO quer é segurança, tá ligado? Cara, segurança de que eu entendo o que tá acontecendo na minha tecnologia. Sim. E aí, o papel do CTO é muito de dar essa segurança. E o caminho mais fácil é tentar dar essa segurança através de entrega, tá ligado? Olha aqui o que eu te entreguei. Mas não é, cara. Tu pode transformar, ainda ficar focado em tech, só que transformar a tua área numa área de tech profissional. Tipo, Sim. cara, eu tenho aqui bons reportes, eu consigo Tem explicar o que método, tá tem clareza. acontecendo, eu consigo ter métrica. Cara, não é difícil. Tipo, é realmente Não é difícil, mas dá parar. trabalho. Dá trabalho. É tu conseguir o tempo, ou tu conseguir, tipo, quem faça isso, mas conseguir o tempo de parar e simplesmente implementar coisas e treinar o time, tá ligado? Não é rocket science, tá ligado? Mas demanda parar, estudar, se preparar, entender modelo de gestão, buscar referências. E aí que Sim. o cara se prende naquilo que ele sabia versus naquilo que ele precisa Aham. desenvolver. Sim, sim, sim. E aí para mim, cara, só um detalhe assim, o objetivo não é polemizar, mas assim, é importante dizer isso. Não é todo dev que vai ser CTO. Por dois motivos essenciais. Primeiro, não é todo mundo que quer. E Sim. eventualmente vários são empurrados para uma cadeira gerencial sem absolutamente querer. Às vezes o cara só quer ficar nos computers, Sim. só codando, tranquilo, sem ninguém encher o saco dele. E, para nossa sorte, tem lugar para isso no mercado. Tem lugar para excelentes especialistas. A gente tem amigos conhecidos, a gente conhece, a gente tem sócios que preferem se Aham. manter na esteira especialista e que faz muito bem, é muito complementar a função que eventualmente a gente tem hoje. E o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, assim, que eventualmente tem gente que quer e não vai dar conta. Não vai. Não, tipo, esse é um ponto importante. Não é porque é só implementar que é fácil, né? Tipo, É, é desafiador tu construir, treinar esse time, fazer esse time trabalhar. Mas não é tão dramático quanto não é tão a dramático quanto situação tá precisa, posta. demanda trabalho e, naturalmente, é uma função de um cargo de altíssima responsabilidade e habilidades específicas. Então, cara, a gente tem que falar também, não é para todo mundo, não é todo Aham. mundo que começa a carreira de dev que vai terminar. Sim. A gente tem que parar de perceber CTO como a linha de chegada da carreira do dev. Acho que é só isso. Frase forte. Não era pra polemizar. É só. É. Perfeito. Cara, lembrando então, manda o teu relato, o teu desafio, o teu dilema para mateus@nave9.tech, que aí a gente vai trazendo aqui nos próximos episódios e conversando e tentando É isso. resolver o teu problema. Deem também o ponto de vista de vocês. A gente vai adorar entender. Se vocês É não verdade. concordarem comigo também, por Sim. favor, fiquem à vontade, né? Comenta então ajudando o nosso amigo aí É isso, também. vamos ajudar. Todo mundo pode dar uma opinião É não verdade. solicitada sobre o É problema bom do dar amigo. opinião, né, cara? Eu Eu gosto. acho uma... Sim. Então, ó, deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha esse episódio com um amiguinho que passa por esse mesmo desafio. Não esquece de seguir andrenunes.tech lá no Instagram e @Mateus Danenberg também. Valeu.